Hoje tem assunto pra conversar com essa Dora Kramer, viu? Vou te falar um negócio. Ô, Dora, eu toquei mais cedo uma música aqui que é jocosa, sim, eu admito, peço desculpas, né? As pessoas que, A sei quem lá... se sentiu Aqui ofendido. Não, então, mas é porque não tem como, Dora, a gente não tirar sarro dessa situação aqui, ó. Presidente da República anuncia que vai viajar usando toda a comitiva oficial e não vai ficar no país para a cerimônia de transmissão da faixa, para posse do novo presidente eleito. Não tem como não dar ênfase para isso, não tirar um sarro, Dora, porque se a gente não fizer isso, a gente enlouquece, né, com esse tipo de informação. Bom dia, Dora Kramer. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Ô, Carla, não sei porque você está surpresa. Eu acho que esse desfecho, esse epílogo, ele combina perfeitamente com toda a história que se desencadeou, com toda a trajetória desses 4 anos, né? Então, eu acho dos males até o bem, desculpa, o bem menor, né, presidente? Eu só fico curiosa, ainda não consegui destrinchar ainda, porque os Estados Unidos você vê que é meio que um destino bem preferido de bolsonaristas. Já está lá há quanto tempo, é procurado pela polícia, o Weintraub, a Carla Zambelli, quando teve aquele negócio lá, aquele vexame de correr atrás da pessoa com uma arma, foi para os Estados Unidos. Eu não sei se ele tem um plano a partir de Miami ou se ele quer dar a impressão que tem um plano, né? Neste momento, eu fico com essa última hipótese, da impressão que tem um plano. De qualquer maneira, sinceramente, como eu já vinha anunciando desde o início essa possibilidade de não passar a faixa, isso já foi assim absorvido, sabe? Já tem outras opções. Eu fico curiosa agora de saber qual é a solução que a equipe do presidente eleito vai dar para essa passagem de faixa, que é uma formalidade e tal, da qual ele se absteve, se igualou aí ao último general da ditadura, João Figueiredo, que saiu do Palácio do Planalto pelos fundos para não passar a faixa para o José Sarney. Para o Tancredo, ele iria passar. Como o Tancredo morreu, o Sarney, como vice, assumiu e ele se recusou a passar a faixa. Então, é isso. Agora fico a me perguntar como é que esse pessoal mais não os adeptos, assim, digamos, normais, mas os adeptos mais fanáticos, como é que eles vão interpretar? Vocês podem ter certeza que vem aí teoria conspiratória sobre a saída do presidente Jair Bolsonaro para Miami. Ele está indo na condição de presidente, portanto, ele pode ter direito à comitiva, avião da FAB e tal. Vamos ver como ele vai voltar, de repente, pedindo uma autorização para o presidente já empossado Lula para usar o avião da FAB. Se o Lula aceitar, seria sim uma luva de pelica, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro não disponibilizou uma residência como a Granja do Torto, o presidente eleito foi obrigado a ficar em hotel e tal, e eu acho que isso pode servir para desmobilizar temporariamente, pelo menos, as manifestações em frente aos quartéis, mas não vai servir para que esse pessoal não faça teorias conspiratórias. Ao contrário, estimula. Ô, Dora, eu ia até perguntar que teorias conspiratórias, mas não vamos nem dar ideia, né? Porque não vamos já é um pessoal cheio das ideias, menina, né? pode ser. Pode ser ali um conluio, uma coisa com Trump, e aí vamos promover uma sei lá o quê, enfim. Eu não consigo nem dar ideia, gente, eu não tenho nem ideia. Tiago Barros, nosso ouvinte, Dora, tá dizendo que ele vai levar uns pendrives para Donald Trump. Tem que ser isso, né? Pode pessoalmente. Levar. Pode levar. Ô, Dora, vamos falar da Simone Tebet, finalmente, né? A Simone Tebet aceitou o convite
aí para assumir o Ministério do Planejamento, então vai ter a função de organizar o orçamento, traçar algumas metas, comandar investimentos sociais. Estou doida para ver como é que vai ser a relação dela com Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, porque eles têm entre si visões um pouco diferentes do ponto de vista econômico. Como é que a gente pode esperar que seja essa relação? E a de Simone Tebet. Aliás, o MDB não está satisfeito, né? Que há outras posições além dessa ocupada por Simone Tebet, né? Sim, para o MDB é o seguinte, aquela velha história, é a cota do Lula, não fomos atendidos ainda, não valeu, tá? Não valeu para o MDB. Agora fica a Simone Tebet naquela situação, ela queria área social, educação, depois desenvolvimento social, não conseguiu, fica com um planejamento que não tem os bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, o tal do programa de parcerias de investimentos fica sob o comando da Casa Civil. E eu duvido que a Simone Tebet vá ter autonomia para planejar o que quer que seja, porque o comando é do Haddad, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sob as ordens do presidente Lula. Então, eu não sei se essa coisa de a gente também tentar se antecipar, mas é porque, pelo desenho atual, ela vai ali, tem uma função um pouco decorativa, ela não vai ter autonomia para planejar orçamento, mas isso é certo. Aí você pode me perguntar, bom, então, e para o presidente Lula foi ótimo, tá? Seja qual fosse o ministério, para ele é bom porque bota a Simone ali e cumpre aquela promessa da tal da frente ampla. Para a Simone, você poderia me perguntar, então por que ela aceitou? Porque também ela tem ali aquela pretensão, aquele projeto, hoje pelo menos, de se candidatar à presidência da República, talvez em 2026, e ela ficou sem, digamos, tribuna, porque o mandato de senadora terminou agora, ela não tem uma situação confortável política em Mato Grosso do Sul, que é o estado dela, tanto é que ela vai se mudar para São Paulo. No agronegócio, por causa das posições também pró-PT, ela também não ficou numa posição politicamente confortável e ela precisa de uma tribuna, do microfone, de um refletor. Quanto tempo vai durar? Não sei, mas para ela, nesse aspecto ali, tem. Para ela é interessante, ela tem um lugar, não deixa de ser de destaque, por mais que no andar da carruagem ela não tem essa autonomia a qual eu me referi, ela fica ali numa posição de não influência efetiva, mas ela tem, pelo menos, ela não ficará no ostracismo. E para o presidente Lula é bom, porque, de qualquer forma, preencheu a cota da frente ampla. Ao mesmo tempo, Dora, em que ela fica em uma posição de destaque, para o presidente Lula a fatura está paga, ali, né, do apoio dela no segundo turno, é uma posição de destaque um pouco menor do que a de Fernando Haddad, que aparentemente continua sendo... Oi? Carlota, Oi. Um pouco menor é uma gentileza sua. Sim. Uhum. Não é um pouco menor, é absolutamente... Tá no bolso de Fernando uma Haddad. posição. Sim. Destaque peronomútil. Onde eu quero chegar, Dora, é o seguinte. Fernando Haddad, aparentemente, continua sendo o plano B, digamos assim, do PT, continua sendo o sucessor, né, ao que tudo indica, do presidente Lula. Nessa eleição, muitas pessoas disseram o seguinte: como é que pode não ter havido uma outra pessoa, não gostaria de ter votado em um, não gostaria de ter votado em outro. Não apareceu a tal da terceira via. E o presidente eleito Lula não fez questão, ao longo de toda a carreira política dele, de criar um sucessor propriamente dito. Ele tentou com Dilma, mais ou menos, né? Tentou com Haddad, mais ou menos, não saiu. Agora a gente tem esses dois elementos. Haddad, que pode ser presidenciável em 2026,
Simone Tebet, que deve ser presidenciável em 2026, e aí a gente tem essa também fervura desse caldo no meio de tudo isso, né, Dora? Incluindo toda a agenda econômica. Então, como diz o Megali, muita carne pra gente roer em volta desse osso, né, Dora? Muito, porque como o Lula disse e repetiu e assegurou que não irá à reeleição, e isso todo presidente diz e depois se desmente. Mas no caso do Lula, eu aqui particularmente estou acreditando. Acho que é verdade, por uma série de fatores, incluindo aí o principal, a idade. Então, essa questão da sucessão presidencial, o governo já começa com essa questão muito exposta. Você falou que o Haddad é o plano B do PT. Eu diria que é o plano A, viu, Carla? Porque o plano A, em tese, seria o Lula, reeleição, né? Mas eu acho que, como eu estou acreditando que o Lula não irá à reeleição, acho que o Haddad é o plano A, e aí você tem a Simone, como você bem expôs também nessa batida, e temos ainda o que virá a surgir. Quer dizer, no PT, por enquanto, você tem outras figuras aí que gostariam, tal, mas a preferência hoje é Haddad. Agora, ele também vai depender de um sucesso na economia, né? Eu me lembro muito bem que o Fernando Henrique não queria assumir o Ministério da Fazenda do Itamar Franco, com receio de que a economia levasse ele para o buraco, porque naquela época a gente tinha a tal da inflação galopante. Se deu bem, conseguiu debelar e se elegeu, mas o Haddad depende disso. Agora temos também as outras figuras que estão por surgir. Tem uma incubadora aí na direita, sabe, de possibilidades para a eleição presidencial, que obviamente não surgiram agora, mas são sempre citados, como Euzeno, Tarcísio de Freitas, o próprio Bolsonaro, eventualmente, e tem esse campo aí que vai se formar, e nós vamos ter um mandato. Em geral, é isso, capitaneado pelo desejo do presidente em tudo de se reeleger. Agora teremos um mandato marcado por essa arrumação para 2026, com um estágio em 2024, que está aí daqui a pouco, que são as eleições municipais, que elas não determinam o resultado da próxima eleição presidencial, evidentemente, mas as pessoas, as forças políticas, os partidos já começam a se mexer para eleger prefeitos nos municípios, prefeitos nas capitais, de forma a formar uma boa base para a disputa presidencial. Então vai estar no radar, amigas. Vai começar o mandato, e a questão da eleição estará já, eu não digo nem no radar, já estará em cena. Já está posta. Ó, Leonardo e o Ricardo de Porto Alegre estão lembrando aqui do Alckmin, né? Olha, o Alckmin está se cacifando. Tem também gente, por exemplo... Muito bem lembrado. Né? O Walter, muito Dora, bem lembrado, isso aí. Coloca o seguinte, gente, percebam o destaque que tem levado o Flávio Dino. Também é outro nome. Está aparecendo bem forte, é verdade. Mas é claro que tudo depende de como serão esses próximos 4 anos, né, Dora? Inclusive para Simone Tebet, que fica numa posição que é bem interessante politicamente. Se esse governo der certo, ela colhe os louros disso, né? Por exemplo, no campo da economia. Se a vida das pessoas melhorar, se economicamente melhorar, se as pessoas tiverem renda, enfim, se o país crescer, ela colhe todos os frutos disso. Por outro lado, se ela não tiver autonomia para trabalhar, por exemplo, e o governo começar a caminhar meio de lado, ela pula fora e vai para a oposição. Bom, é o seguinte, eu estava pensando nisso. Olha, os louros, quem colhe de uma economia bacana é Haddad, tá? Lula, Haddad, o PT não vai dar vida fácil para Tebet, porque ele vai querer o poder. Lula não vai para a reeleição, mas o PT não vai querer deixar o poder. Muito legítimo, tá certo?
As coisas sendo disputadas na regra, está tudo certo. Partido que não quer o poder não tem sentido. Para isso que querem. Então, vida fácil não tem. E eu vislumbro um cenário em que, em algum momento, a Simone Tebet vai sair. Não necessariamente brigada e tal, mas ela terá de sair. Porque se ela estiver no bojo do governo, como é que ela vai disputar? A menos que ela desista por algum motivo, e aí a gente vai ver como é que a carruagem vai andar, a menos que ela desista de uma candidatura. Fala-se em Flávio Dino, Geraldo Alckmin, gente, ou um ou outro, porque eles são do mesmo partido, né? E tem a mesma questão. Estão num governo que é de outro partido, diferente do deles, e que vai querer também permanecer no poder. Então, Sheila, quando você usa a palavra interessante, eu não aplicaria assim a posição só da Simone, mas no quadro em geral, porque dentro, quando você faz uma frente, pode ser mais ampla ou menos ampla, você inclui forças que daqui a pouco estarão em disputa, porque elas querem a mesma coisa. Então, vai ser muito interessante de observar esse pessoal que está no mesmo governo, precisando mais adiante disputar um lugar só, tá? Entre eles. Como é que vai ser? Vão continuar juntos? Essas pessoas vão acabar saindo para poder se cacifar para disputar a presidência? Vão desistir dos seus projetos em prol do PT? São questões que a gente vai ver aí. Como é que o Megali diz? Faz parte dessa carne em torno desse osso para a gente destrinchar. E eu vou dizer uma coisa, ainda bem, né? Porque vamos ter assunto aberto. Com certeza. Muito bem, não temos tempo para mais nada neste horário aqui. Okay. A gente volta a conversar amanhã. Pode ser, Dora? Pode ser muito. Amanhã, e vamos ver se já tem os 16 ministros que faltam anunciados oficialmente, e muita gente ainda não oficialmente, tá? Que a gente não sabe. Aquele rolo lá com o Centrão, vamos ver como é que vai ser destrinchado. Boa, um beijo, até amanhã.